Mas Deus reverteu o quadro dele. Deus honrou aquele homem, sabe por quê? A Bíblia fala: eu honro os que me honram. Se Deus te ajudou até aqui, e você pode declarar nesse momento: Ebenezer. Não é daqui para frente que Ele vai te abandonar, não é daqui para frente que Ele vai te largar em cova, não é daqui para frente que Ele vai te largar em prisão, não é daqui para frente que Ele vai te abandonar, mesmo você desistindo de algumas coisas, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus nesse tempo é uma coisa tremenda. Olá, queridos, graça e paz. Olha, você tem expectativas na vida e de repente as coisas não sucedem como você sonhou e planejou? A realidade é outra. Deus também tem muitas expectativas em relação a mim e a você. Quer saber mais? Venha conosco. A palavra de Deus nos diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Pai, a tua palavra vai ser proclamada, que mais uma vez se erga uma voz do trono da tua graça. Fale com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. O único evangelho que vai registrar esse episódio é o Dr. Lucas. Nós vamos ver uma passagem com critérios de similaridade em outros evangelhos. Alguns comentaristas vão dizer até que tais evangelhos serviram de base. Foi um recorte, uma perícope retirada para que o Dr. Lucas pudesse registrar essa passagem da maneira como aqui está registrada. Essa maneira é ímpar, que o Dr. Lucas escreve para cada um de nós. E quando você olha para Mateus, para Marcos, diz que Jesus estava passando na beira de um caminho. E ele avista essa figueira e percebe que nela tinha uma grande folhagem. E Jesus, com fome, ele olha para aquela figueira e vai tentar encontrar fruto nela. Mas, para sua decepção, quando ele chega, era só folhas. Ela não tinha fruto algum. Qual era a expectativa de Jesus? Ele olha para uma árvore extremamente frondosa, verdinha, e a expectativa nele era que ela tivesse fruto. Irmãos, como é difícil a gente lidar com as nossas expectativas. A gente tem expectativa de passar num concurso. A gente tem expectativa de comprar uma casa própria. A gente tem expectativa de pagar as dívidas. A gente tem expectativa de emagrecer. A gente tem expectativa de que um filho se volte para Cristo. A gente tem expectativa de gerar um filho. Vocês hoje vêm cultuar ao Senhor cercados de expectativas, de sonhos e de coisas que demoram 10 anos. E vocês às vezes estão cercados de expectativas com tantas coisas que
Vocês olham e já estão falando assim: agora eu já não me acho mais digno de que isso suceda na minha vida. A gente começa um relacionamento, a gente manda um currículo, a gente faz um contato, a todo momento nos nossos corações estão sendo geradas expectativas. Vai dar certo? Vai vingar? Estou semeando mal? O que há de suceder nesse momento na minha vida? Aquela figueira atraía famintos, pois tinha uma folhagem ali que Jesus olha para ela e fala: aqui vai ter fruto, mas não tinha nada. É muito decepcionante quando você vai envidar esforços, recursos, tempo para realizar algo e isso não se concretiza. A sensação é de impotência, de incapacidade. Jesus foi investigar e Jesus não acha nada. O que Jesus acha? Muita folha. E sabe por que às vezes a nossa vida não frutifica naquilo a qual Deus designou e preparou para cada um de nós? É porque a gente leva uma vida de aparência. É uma folhagem, às vezes, que a gente olha como ora. Olha como prega. Olha como canta, olha como trabalha na obra do Senhor, que disposição. Olha com que vigor realiza tarefas dentro da igreja, é invejável. Mas não há mais fruto, é só folha. É aquele famoso siri na lata, é muito barulho. E as pessoas olham, e a gente gosta às vezes disso, sabe? E as pessoas olham e falam assim: olha, que árvore frondosa. Mas o Senhor te mapeia nessa manhã e Ele quer ver o tipo de fruto que você tem produzido. Aliás, Deus te criou para você gerar muito fruto. Permanecer em mim. Aquele que produz fruto, ele limpa para que dê ainda mais fruto. E se olhar para a história de uma figueira, e você vai ver em livro de Levítico e tudo isso aí tem uns paralelismos teológicos muito interessantes, porque nos textos paralelos vão dizer assim: 3 anos eu já venho procurar e não acho nada. Mas 3 anos pode significar o ministério de Jesus com os discípulos. Aí você olha para a vida de um Judas que andava com Jesus, que abriu mão de tudo para seguir o Mestre. Ele abriu mão de tudo. Mas a sua vida não frutificava, era uma esterilidade profunda. Nem sempre o abrir mão para seguir a Cristo significa uma vida frutífera. Nem sempre realizar a obra de Deus significa que há fruto naquilo que você está produzindo. Até porque se você for ver os textos que contam essa parábola, falando do povo de Israel, você vai ver que essa figueira estava plantada no meio de uma videira. E quem planta, ela não nasceu por si só, tem um propósito. Por isso que você foi plantado na videira verdadeira. Sabe com que propósito? Frutificar. Mas a gente se prende no poder da fala, no poder dos dons, no poder do canto, no poder de tocar um instrumento, no poder de realizar uma obra que conta favoravelmente para Deus, mas o Deus das obras está olhando para as nossas vidas e Ele quer ver frutos de arrependimento. Não há como viver fazendo a obra de Deus sem viver se arrependendo dos seus maus caminhos.
Não, para. O texto aponta para isso, para arrependimento. Senão a gente vai virar uma árvore cheia de folhas, mas não tem fruto. O texto vai falar que Jesus está aqui frustrado, ele está querendo comer, ele está querendo achar alguma coisa. Mas esse sentimento num Cristo divino, esse antropopatismo, esse sentimento humano de frustração, que é característico do homem, a gente não pensa que quando a gente vem para um culto, Deus também tem expectativas em relação a cada um de nós. E quando tu abre tua boca para adorar Ele aqui, Deus está falando, da boca para fora esse povo, honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Quando a gente vem cultuar e entregar ao Senhor, Deus tem expectativas em relação a um culto verdadeiro, a uma oferta aqui sendo derramada no altar. O que adianta derramar uma oferta aqui se você não quer se arrepender e falar com o irmão que está do teu lado, ao qual você não tem mais comunhão? Nem a oferta ele recebe, ou seja, é uma vida infrutífera. Mas a gente finge que não é com a gente. Às vezes a gente pega até um envelope e fala assim, só para não ficar mal na foto, para desfilar ali na frente, eu vou botar aqui um dinheirinho só para, entendeu? É uma passarela. Mas na passarela divina, o Senhor te escaneia, sonda o teu coração e vê se você tem mais estética, performance, do que vida de arrependimento na sua presença. Essa figueira era uma figueira precoce. Porque quando produz a folha, a figueira antes produz fruto. Se tem folha, é sinal que tem fruto. Se eu sou Jesus, eu ia botar essa figueira no Procon. Propaganda enganosa. Como é que você está cheia de folha e não tem fruto? Era um período de março. E aí vem esses paralelismos falando 3 anos eu venho, não acontece nada. Mas no livro de Levítico fala 3 anos quando qualquer árvore produzir qualquer coisa, é um fruto abominável, não é para comer. E o próximo ano de frutificar dessa árvore são as primícias entregues ao Senhor. No 4º ano em diante, poderia-se colher, comer e fazer alguma coisa com esse fruto. É o que demonstra a palavra de Deus no Antigo Testamento. Por isso a indignação já tinha tempo, e essa figueira parece precoce. Como é que ela produz folhas, mas não tem fruto? Eu acho lindo quando fala assim, e à noite eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso, deixa eu cavar. Deixa eu colocar esterco, deixa eu adubar. Irmãos, antes do machado descer, quando alguém cair, bote uma coisa na sua cabeça. Deus deu inúmeras oportunidades de arrependimento. O que Deus já escavou do lado. Com que propósito? Fazer a tua vida frutificar. E coloca adubo, nutrientes novos e coisas boas para tentar te manter de pé. Mas às vezes esse escavar de Deus, esse escavar que eu falo é quando Deus está mandando pastores, Deus está mandando pessoas, Deus está mandando recursos, Deus está adubando a tua vida dizendo, olha, eu te criei com o único propósito, gerar fruto. Mas a gente finge que não é com a gente. Essa figueira produziu muita folha precocemente, mas não produziu um fruto. E quando a gente fala de frutificar, está aí uma coisa que a gente não sabe lidar, é com um fator chamado tempo. O tempo
para alguns pode ser a salvação ou uma coisa cruel. Irmãos, o que é 5 segundos para quem está diante de um tiroteio? É uma enormidade. É ou não é verdade? O que é 5 segundos para quem quer comer um prato que muito te apetece? Não dá para nada. Outro dia eu me perguntou assim: pastor, o senhor acha que 3 segundos é muito ou pouco tempo? Eu falei assim: depende. Se você estiver numa fila para ir ao banheiro, pode ser cruel. Depende do lado que você está. Porque talvez quem esteja dentro do banheiro também não vai resolver o problema dele. É ou não é verdade? Mas a gente lidar com essa questão do tempo, a gente não sabe fazer isso. 10 anos esperando uma vitória, 10 anos falando com Deus, e vem uma palavra e gera algo que não foi o que ela sonhou. Estava ali o negócio, está num saquinho, vou usar o termo dela, está ali num saquinho, mas não é possível, eu esperei esse tempo todo e agora isso. A gente não sabe lidar com esse negócio de tempo. O fator tempo para a gente não entende que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, que existe o Cronos e o Kairos, e essas coisas parece que no mundo um eclipse espiritual na nossa vida, parece que elas são até divergentes. E tem gente chata para falar com Deus. Tem gente que está igual a Ana, assim, sabe? Dá um filho, senão eu morro. Ah, não sei o que é lá. E que tal? Nós tivemos essa pregação aqui na quarta-feira. E que mulher foi aquela Ana para lidar com esse fator tempo? Penina, chateando a vida dela. Essa mulher era humilhada dentro de casa e fora. Ela ia no templo para orar e Eli ainda julgava ela como embriagada, dentro e fora. Que pressão! Eu acho lindo que ela fez um voto a Deus de dar a Deus uma coisa que ela não tinha. O que eu acho mais curioso, sabe o que é? O Samucão vai chegando a 6 anos e ela vai entregar ao Senhor o templo e ela entrega na mão daquele cara que a julgou mal para conviver com 2 filhos de Belial, Ofni e Finéias, ditos na Bíblia. Filhos de Belial. Peraí, isso aqui é uma joia, uma herança que o Senhor me confiou. Eu fiz um voto a Deus. Quando diz mamar, eu entrego. Mas eu vou entregar para esse cara? Se somos nós, sabe o que a gente faz? Vou entregar não, vou reavaliar essa entrega. Não é possível que Deus vai me permitir entregar um garoto como esse na mão de um cara desse, não. E para conviver com aqueles 2, vão contaminar esse menino. E saiu o maior profeta, o maior juiz, o maior sacerdote que já houve em Israel. Sabe por quê? O caminho de Deus é perfeito, a palavra dele é refinada e é um escudo para os que nele confiam. Mas a gente não sabe lidar com isso. Quando o escritor Hebreus começa a falar para a gente, olha, ainda resta um pouquinho do tempo que há de vir, virá, não tardará, ainda que alguns tenham as promessas de Deus como tardia, entra o fator tempo, agora a idade para a mulher já fica mais difícil, agora tem mais esse componente, Deus, agora, meu irmão, você está no caminho certo. Que se Gideão fosse lutar com aqueles 32.500, tem muito povo contigo. Gideão faz assim, ó. Anuncia em alto e bom som assim, ó. Os covardes podem ficar para trás. Meu irmão, que frustração de Gideão. Ali já ficou 20.000. 2/3 do seu exército foi dizimado de covardia. Mas vamos continuar? Vamos. Ainda tem muito povo mais contigo. Leva esse pessoal para beber água. É aquele que lamber.
coloca a parte. Aquele que colocar a mão lá na água e trouxer a boca, você coloca outra parte. Os que lamberam foram 300. Deus falou, é com esse povo que eu vou te dar a vitória. Você sabe por quê? O problema não estava no requisito tempo. Estava numa intervenção divina que queria gerar uma fé em Gideão para confiar que a glória, que a vitória, que a provisão vem do Senhor, que criou todas as coisas. Mas a gente não lida bem com esse negócio de tempo. Pastor, esse negócio de tempo é terrível. A gente sempre quer um spoiler até do filme. Tem gente que fica assim, né? Me dá um spoiler lá. Como é que essa história vai terminar? E você hoje pode estar aqui me assistindo e falando, Deus se esqueceu de mim. Esse negócio de ser esquecido é terrível. Outro dia eu estava ouvindo uma história de uma mãe que esqueceu o filho na igreja. Talvez você já tenha feito isso também. Aí voltou, deixei lá o menino. Outro dia eu estava ouvindo a história de uma mãe que esqueceu o filho dentro do carro. Esse negócio de ser esquecido é tão difícil. E talvez você tenha sido esquecido por um pai ou por uma mãe, como nós ouvimos aqui, a Joyce. Talvez você seja esquecido por um familiar que não te olha mais como dantes. Talvez você se sinta esquecido lá no teu trabalho. Outros são promovidos e você é preterido. Esse negócio de ser preterido é terrível lidar com isso. Mas eu queria te falar uma coisa. Deus não se esqueceu de José do Egito naquela cadeia. Deus não se esqueceu de Daniel naquela cova. Deus não se esqueceu de Mardoqueu. Estava a forca preparada, o circo montado, já não tinha mais como. No tempo de Mardoqueu já estava falando assim, eu vou botar logo a cabeça aqui porque eu tenho que morrer. Mas Deus reverteu o quadro dele. Deus honrou aquele homem. Sabe por quê? A Bíblia fala, eu honro os que me honram. Se Deus te ajudou até aqui, e você pode declarar nesse momento, Ebenezer. Não é daqui para frente que Ele vai te abandonar, não é daqui para frente que Ele vai te largar em cova, não é daqui para frente que Ele vai te largar em prisão, não é daqui para frente que Ele vai te abandonar, mesmo você desistindo de algumas coisas, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus nesse tempo é uma coisa tremenda. Em tudo isso, que a gente começa a observar, a gente vê que a palavra de Deus diz que Deus não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Eu queria terminar falando uma coisa para você. A expectativa de Jesus era de um fruto, mas aquela figueira vivia uma profunda esterilidade. Os israelitas eram como folhas verdes, mas viviam uma vida infrutífera. E aqui vem uma palavra difícil, nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais. Eu acho uma boa reflexão. Quando lá no Gênesis, Deus já falava de uma figueira. Capítulo 3, verso 7. Quando Adão e Eva pecam, a folha da figueira foi usada para cobrir o pecado. No meio de um paraíso. Parece que agora eles decidem levar uma vida de esterilidade infrutífera. Então, a gente vê
que essas folhas são usadas para cobrir a nudez. Ele me nomeou e te nomeou para que nós dessemos frutos. E não adianta mais você querer pegar uma folhagem para querer disfarçar o pecado. Não adianta mais você falar, Deus abençoa aqui, abençoa ali, Deus abençoa lá, Deus toca. Parece que aí entra aquela vitimização profunda. Há quanto tempo você vem gemendo e falando com Deus acerca de algumas questões? O laudo está desfavorável na tua vida? Eu me lembro que eu estava numa outra igreja e era um culto de mulheres. Aí eu senti o Espírito Santo colocar no meu coração para chamar aquelas que não podiam gerar à frente. E eu chamei. Você lembra dessa história? O curioso é que veio uma senhora de uns 60 e poucos anos de idade. Quando eu olhei para ela, eu me senti intimidado a orar com aquela ousadia que o Espírito tinha colocado no meu coração. E ela à frente, e eu comecei a diminuir, olhando para ela, falando, Deus, é Sara, o que está vendo? O Senhor trouxe Sara aqui hoje, eu estou olhando para Sara aqui, e o que eu faço, Deus? Eu pensei que o Senhor fazia um milagre, mas um milagrão. Aí eu lembrei do texto que diz, Deus não te deu espírito de timidez, mas de intrepidez, de amor e de moderação. Eu falei, eu vou orar. Eu falei, Deus não é comigo, não, é contigo. Orei. Ela foi embora. Cheguei em casa, eu falei, Márcia, minhas pernas estavam bambeando. Quando eu vi aquela mulher na frente, falei, Deus, o que eu fui arrumar? E aquela mulher foi embora. Passado alguns meses, aquela mulher volta. E marca um gabinete pastoral e diz assim, pastor, o senhor lembra aquele dia? A minha resposta para ela foi assim, inesquecível aquele dia. Não, pastor, o senhor lembra de... Minha irmã, claro, eu lembro perfeito, aquele dia para mim foi inesquecível. Eu vou lhe contar a minha história. Pois não. Ela disse assim, pastor, eu fui à frente aquele dia, não para que eu gerasse, porque minha descendência precisava gerar. Eu tenho uma nora que mora em outro país, e os laudos, tudo clinicamente, tudo não tem como gerar. E num ato de fé, eu fui ali representar o meu filho, a minha nora, e clamar ao Senhor pela minha descendência. Eu vim lhe dar a resposta que o Senhor ouviu o meu clamor, ela está grávida. Aí eu chorei. Aí eu fiquei assim, falei, Deus, o Senhor é lindo. Aí, passado alguns meses, ela marcou outro gabinete. Vim te dar uma notícia, eu tremi, irmãos. Falei, essa mulher acho que vai me gerar uma síndrome, um problema. Estou ficando traumatizado com ela. Pastor, vim aqui mostrar as passagens, porque eu estou viajando lá para o país tal, porque o meu neto vai nascer. E quando o neto nasce, ela manda as fotos. Eu comecei a me derramar diante do Senhor, olhando para as impossibilidades. Diante daquele que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Diante daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra.
diante daquele que quer fazer a minha e a tua vida frutificar, diante daquele que está olhando para cada um de nós, o que mais precisamos nessa manhã, queridos irmãos, é de fruto de arrependimento. Quando a gente se inclina com Ele, quando a gente se alinha com Ele, tudo que estava mórbido, infrutífero, começa a gerar fruto. Deus não te criou para olhar para você e falar, corta. Não. Me chama a atenção nesse texto e eu quero concluir falando isso. Qual o final dessa história? Ela é inconclusiva. Eu queria muito saber o final e eu não consigo saber o final. Mas uma certeza eu tenho, você já sabe o final da história da tua vida. Você já sabe o final de tudo que está reservado a você. Você já sabe o que Deus planejou. Você já sabe o que Deus plantou. Você sabe o pacto que Deus tem na tua descendência. Você sabe perfeitamente. Eu não sei o final dessa história, mas você já sabe. E me chama a atenção uma coisa, irmãos. Satanás é sujo. Pastor Pedro, Satanás já sabe o final dele. Ele já sabe o final dele. Mas sabe o que acontece? Ele não desiste. Ele não desiste de te desviar do caminho. Ele já sabe o que está destinado a ele. Por que é que você e eu, como filhos de Deus, vamos desistir das promessas, dos milagres e daquilo que Deus quer fazer nessa manhã, nessa igreja? Irmão, você não tem o direito de desistir, não. Pastor, está infrutífero, está improdutivo. Eu creio que essa manhã vai ser uma manhã de milagre, de cura, de arrependimento, de promessas se cumprindo, do céu descendo sobre a minha e a tua vida. Há um novo de Deus para você. Não se conforme com folha, vem gerar fruto. Deixa a tua vida frutificar, meu irmão. Ah, pastor, mas tem laudo. Eu não quero saber de laudo, eu quero saber da palavra. Está aqui o testemunho na vida do Márcio. Está aqui o Heitor, a prova do que Deus faz. Não é privilégio só dessa família, não. Essa criança já veio para modificar o entendimento da igreja e saber que Ele manifesta-se hoje. Ele quer efetuar. Pastor, é só um saquinho. Pode ser uma pequena nuvem da mão de um homem, mas anuncia lá que vai vir uma abundante chuva. Anuncia que a chuva será enorme. Pastor, mas é só, eu não tenho como. Você tem como sim, porque o Senhor é fiel. Eu orei muito. Eu hoje de manhã me derramei muito diante do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem hoje para você uma história de milagre. Essa parábola foi inconclusiva, mas a sua vida não é um ponto de interrogação nem de exclamação. A sua vida é uma certeza de mais do que vencedor por aquele que te amou. Não deixe escapar. Não deixe a incredulidade tomar o teu coração. Não abandone projetos. Tem gente aqui que tem área que não frutifica nada. Tem gente que está anos sonhando com tanta coisa. O Senhor te chama nessa manhã dizendo assim:
eu quero frutificar, mas se arrependa diante de mim, entre num processo comigo, que eu vou fazer frutificar a tua vida, áreas da tua vida, sonhos não realizados, porque quando você se deleita no Senhor, você vai começar a fluir na frutificação. Eu quero pedir você baixar a sua cabeça. Você que está me ouvindo agora dizendo, pastor, não aguento mais falar isso contigo. Senhor, quantas vezes eu já me frustrei pensando nisso? Quantas vezes eu achei que ia e não foi? Quantas vezes os laudos disseram, não tem como? Quantas vezes eu desprezei aquele pouco, aquele início, aquele começo, aquele saquinho, Deus? Quantas vezes, Deus? Mas o Senhor me chama para me arrepender, para me derramar. Deus, eu quero dizer que há um inconformismo dentro de mim nesse momento. Eu não aguento mais pressão social, eu não aguento mais as pessoas falando, eu não aguento mais eu gerar expectativa, mas a minha esperança é o Senhor. Eu não quero saber de idade, eu não quero saber de laudo, eu não quero saber de tempo. O tempo é do Senhor. No tempo oportuno o Senhor faz todas as coisas. Para tudo tem um tempo determinado. O que eu quero saber nessa manhã é de me arrepender diante do Senhor, de me alinhar com o Senhor e ver todas as áreas infrutíferas da minha vida frutificar como nunca. Eu não abro mão de frutificar. Eu quero desafiar você. O Espírito Santo está falando contigo. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. A gente vai encher aqui à frente. Pode vir isso, pode vir. Sai. Vem rápido, em nome de Jesus, vem. Isso. É hora de frutificar. Você que está na galeria, isso, pode vir. Tem muita gente aí levantando, pode vir. Vem frutificar. O Senhor te chama para renovar. O Senhor chama para restaurar. O Senhor chama a cada um de nós para dizer, eu vou fazer a diferença. Se arrependa diante de mim, se alinhe comigo, entre num propósito comigo. Chega de aparência, chega de expectativas altas. Nós vamos para a realidade, a confiar, a depender e esperar, pois o Senhor trabalha para todos aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade não se ouviu um Deus que age, que opera dessa forma. Vem frutificar, vem, enquanto estamos adorando ao Senhor, vem, tem mais gente aí parada, tem mais gente que está com vergonha, tem mais gente que está dizendo eu não aguento, vem, que o Senhor tem algo para você nessa manhã, sai.